a questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo? E eu acrescento ainda essa pergunta, já houve um tempo que devia ser um dia e depois mudou para outro? Enfim, sábado ou domingo, qual é o dia correto de guarda? Começo perguntando para o senhor iniciar para a gente, por favor, Padre Guido. Depois o Padre Wander pode completar. Como é que fica essa situação aí? Olha, Eric, não é difícil responder. Todo mundo tem a Bíblia em casa e quando nós olhamos, especialmente nas primeiras páginas da Bíblia, digo uma referência ao segundo livro, o livro do Êxodo, nós notamos as ordens que Deus deu para o povo de respeitar o dia de sábado. E esta obediência sempre foi respeitada no decorrer de muito tempo, de tantos séculos. Aí vem a pergunta, por que hoje não é mais o sábado, mas é o domingo? Não é difícil responder, repito, porque Jesus ressuscitou de domingo, primeiro dia da semana. Se nós notamos, por exemplo, o Evangelho de São João, que pode ser resumido em 2 semanas, a segunda semana, isso que acontece com a Páscoa. Todos os melhores eventos são todos gravados no primeiro dia da semana, no domingo. Certo. E sendo que a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre toda forma de mal e sobre a mesma morte, caracteriza a expressão mais alta da nossa fé, os cristãos começaram a celebrar esta vitória exatamente no dia de domingo. E esta celebração entrou no costume dos fiéis. Portanto, a igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo. E hoje, como católicos, Eric, nós todos somos chamados a prestar esta homenagem como expressão da nossa fé no dia do Senhor, que é exatamente o domingo. A palavra domingo vem da língua latina dies dominica, é traduzido em português, dia do Senhor. Certo. No qual todos os fiéis prestam homenagem e temos a obrigação do terceiro mandamento, né, de comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, a uma pessoa, a uma família que está angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. E acho que as oportunidades não faltam. Entendi. Quando, Eric, nós falamos, mas padre, hoje há também pessoas de outras religiões que ainda continuam observando o sábado. É justamente isso que eu ia dizer. Será que a confusão, por isso que a gente recebeu tantas perguntas durante o ano, sim, será que não é por isso que outras denominações cristãs que não são católicas ainda guardam o sábado? Será que é por isso, Padre Guido? Uma das motivações é esta aqui, porque certo, estas religiões não obedecem ao magistério da Igreja. Por isso ficam amarradas a uma tradição do Antigo Testamento. Quando coloca a visão humana acima da palavra de Deus, é isso aí que acontece. A pessoa exaltar um falso dia de adoração, um dia que Deus não autorizou. E sabe o que é interessante? É que, assim, a Igreja Católica, ela adota o domingo como dia do Senhor, mas como eu já apresentei em outros vídeos aqui, a própria Igreja Católica diz, nós mudamos. Nós mudamos o dia de guarda. Por quê? Porque a Igreja tem autoridade para mudar. Eu quero apresentar, inclusive, alguns desses textos aqui para vocês. O padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, na página 81, diz: nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que me preceituou tal ordem de o sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Então, tá claro aí a Igreja Católica, ela admitindo, não, nós guardamos porque nós guardamos em lembrança da ressurreição de Jesus e porque o nosso chefe deu a ordem aqui, não é? O nosso líder aqui deu a ordem. Olha esse outro texto.
A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, eu quero dizer que não é do judeu coisa nenhuma, porque a palavra de Deus já demonstra que o sétimo dia na criação Deus descansou, mas não somente descansou, Deus abençoou, mas não somente abençoou, Deus santificou. Então, nós temos que este dia, ele já era santificado e já era abençoado antes de sonhar existir judeu. Antes, inclusive, do ser humano pecar. Quando nem se sonhava na existência de judeus, o sábado já era um dia abençoado e santificado por Deus. Ponto. Voltando para o texto. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento, que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como dia do Senhor. Não é o terceiro, é o quarto que refere-se ao dia. É o quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E não o terceiro, que diz guardar domingos e festas. Isso daí pertence à tradição humana. Não é bíblico, não tem a aprovação, não tem o selo divino. Outro texto. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor. Eu dou uma pausa para dizer que Jesus não deu autoridade nenhuma para ninguém mudar os seus mandamentos. Ao contrário, a própria palavra de Deus diz que qualquer que alterar qualquer coisa escrita neste livro sagrado, o seu nome também será alterado, será riscado do livro da vida. Olha esse outro texto. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, esse texto aqui está mais próximo da realidade, porque no texto anterior ela disse que foi por autoridade de Jesus, mas aqui ela pelo menos é verdadeira. Por sua própria autoridade, que ela considera infalível, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. E esse texto é antigo, viu? É de 1893. A Igreja Católica, por sua própria autoridade, admite: nós mudamos a lei de Deus, nós mudamos do sábado para o domingo, nós criamos o domingo para substituir o sábado. Quem diz isso? Não sou eu, adventista. Quem diz isso é a Igreja Católica. Olha esse outro texto aqui. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. E mais um. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente. A mudança é por conveniência. É para a gente não ficar parecendo com o judeu. Então a gente mudou por conveniência. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Isso é uma edição de 1566. Bem antigo. E aí no Espelho Católico de 1893, nós lemos o seguinte: daí a conclusão é inevitável. Qual é a conclusão? Preste bem atenção que aqui a Igreja Católica vai dialogar com os evangélicos. Vai dialogar, por exemplo, com esse vídeo da Universal. Daqueles que alegam seguir a Bíblia como seu guia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia têm o peso de exclusivas provas bíblicas do seu lado. Mas o protestante não tem uma palavra bíblica em sua defesa para a sua substituição do sábado para o domingo. Esse texto é fantástico. Olha o que o texto diz, olha. Os judeus, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, nós temos o quê? Como é que diz o texto? Exclusivas provas. Não é nem evidência, é provas bíblicas a seu favor. Nós temos o quê, queridos? Provas bíblicas de que o sábado é o dia do Senhor. Mas, aí vem o texto. O protestante não tem nenhuma palavra bíblica em sua defesa para a substituição do sábado para o domingo. Por isso prestam uma homenagem, independentemente de sua vontade, à Igreja Católica. Que coisa, não? Líderes, igrejas, pessoas que dizem seguir a Bíblia, mas na realidade estão seguindo uma tradição católica. Olha esse outro texto aqui como é interessante. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Não sou eu quem estou dizendo.
É a Igreja Católica. Ela diz claramente que o domingo é uma instituição católica. E a observância desse dia só pode ser feita, só pode ser definida por princípios católicos. E diz mais: do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Isso é de 1900. Esse texto aí é da Catholic Press, Sydney, na Austrália, de 25 de agosto de 1900. Meus queridos, mais claro do que isso daqui, só o rio puro da água da vida. Olha o que o texto diz: do princípio ao fim das Escrituras não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal do último dia da semana, né? Que é o sábado do Senhor, para o primeiro dia da semana. Mas a Igreja Católica alterou. A Igreja Católica mudou. E ela zomba daqueles que se dizem sola escritura, mas que observam o domingo. Isso é de preocupar. Isso é pra gente refletir. É pra gente parar e pensar assim: não, pera aí. Eu sou realmente um cristão protestante, um evangélico? Reflita você que está me assistindo nesta hora. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Olha, gente, é interessante, porque eles dizem claramente: olha, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. A Bíblia manda guardar o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Quem foi que aboliu? A Igreja Católica. Quem aboliu? A Igreja Católica. E quem aceita esta abolição? Está seguindo os ditames da Igreja Católica. E aí depois vocês olham para nós, adventistas, alguns evangélicos, e ficam dizendo assim: ah, esse negócio de decreto dominical, isso não vai acontecer, isso é coisa da Igreja Adventista. Nós estamos percebendo o mundo evangélico se dobrando diante destas tradições católicas. O mundo protestante como um todo se ajoelhando, deixando de lado a Bíblia para guardar um falso dia de guarda, um dia que não foi instituído por Deus, defendendo com unhas e dentes um dia que Deus nunca autorizou. Meus queridos, há outros vídeos aqui em meu canal. Eu vou deixar inclusive aí no cardzinho aí em cima para você poder pesquisar a história da mudança do sábado para o domingo. É muito interessante. Não foi assim um negócio da noite para o dia. E eu quero dizer para você, ao longo dos séculos, porque as pessoas dizem assim: não, os primeiros cristãos sempre guardaram o domingo. Mentira. Quem disse isso para você não conhece a história e mentiu para você. É verdade que alguns começaram a guardar o domingo no início da era cristã, é verdade. Mas também é verdade dizer que boa parte, se não a maioria dos cristãos, guardavam o sábado do Senhor. E essa história da transição do sábado para o domingo, que está aí no meu vídeo, é muitíssimo importante. Vou deixar também no final do vídeo, onde aparece aquela propagandazinha ali, eu já vou deixar esse vídeo para você assistir na sequência. Não, nós adventistas não guardamos o domingo. Por quê? Porque nós somos bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé. Por quê? Porque, como disse a própria Igreja Católica, do início até o final das Escrituras, não há uma passagem que autorize a guarda do domingo. Nós encontramos apenas a santificação do sábado. Este dia, sim, é um dia de repouso. Este dia sim é um dia sagrado. Este dia sim é um dia para estar com a família. É um dia para comunhão com Deus. Ah, então quer dizer que nos outros dias nós não temos comunhão com Deus? Sim, nós temos e devemos ter comunhão com Deus todos os dias da semana. Mas esse dia é especial. Você trabalha todos os dias da semana e não é pecado você trabalhar na segunda, na terça. É bom. Mas no dia de sábado Deus diz: não, esse é meu. Não é para você trabalhar, nem você, nem seu filho, nem sua filha, seu servo, sua serva, ninguém. É para você servir a mim. Esse dia é especial para mim. Mas há igrejas evangélicas se dobrando diante do papado. Há igrejas evangélicas se dobrando diante das tradições. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, a me dobrar
diante das tradições humanas. E você?